Levanta e brilha, tu és filho da luz, levanta e brilha, nesse mundo perdido, faça como Jesus, vai buscar teu irmão, e traga de volta pro lar. Levanta e brilha, tu és filho da luz, levanta e brilha, nesse mundo perdido, faça como Jesus, vai buscar teu irmão e traga-o de volta para lá. Olá, Michael, Marlene, Janilson, Vladimir, André, tudo para o mundo, Zuleika. Boa segunda-feira aí. Nós juntos com as live ali, de junto nós estuda a palavra em holandês. Cabo de mora, aceita o convite. Levanta e brilha para Cristo, para Cristo. Olá, Dominic, olá, Milo, a Mônica, a Tância, seja tudo bem-vindo e obrigado para Mourinho estar por participar ali. André, seja bem-vindo também e obrigado pela sua presença. Levanta e brilha. Levanta e brilha, boi filho de luz. E luz, levanta e brilha, nesse mundo perdido, faz em cima Jesus. Faz em cima Jesus, vai buscar o irmão e traz ele de volta para casa. Levanta e brilha, boa filho de luz, levanta e brilha. Nesse mundo perdido, faz em cima Jesus, vai buscar o irmão e trazer de volta para casa. Brilha sempre na todo lugar, para levar alguém para Jesus. Cabo de mora, aceita convite, levanta e brilha para Cristo, sempre na todo lugar, para levar alguém para Jesus. Cabo de mora, aceita convite, levanta e brilha para Cristo, para Cristo. Brilha sempre na todo lugar, para levar alguém para Jesus. Cabo de mora, aceita convite, levanta e brilha para Cristo, para Cristo. Levanta e brilha para Cristo. Cristo está chamando para nos falar desse nome, desse amor único que nós gostamos e para nos seja um exemplo também. Eu ouvi as músicas de Jerry, as músicas que está falando onde que você está, horas que Cristo vem buscando e horas que vem chamar para o nosso nome, naquele lugar que nós está. É na terra junto com os injustos ou no céu junto com os salvos. Onde que nós está, horas que Cristo vem chamar para o nosso nome. Nós ouvimos as músicas ali, mas um beijo, boa noite e seja bem-vindo ao estúdio. Mobiflado de volta de Jesus, casta dura, de tudo em breve não tá hoje a ser luz. E sabemos com milhões de anjos que pelebano passei. Que subir com Jesus, vamos decidir, aceita a mensagem de cruz, onde você está,
ó que Cristo, bom nome, onde você está, ó que esse mundo chega a ser fim. Será que na terra com injustos ou na céu com salvos? Onde você está, minha irmão? Onde que você está, minha irmão? Aqui Cristo bem chama para nós nome. Aquela música de Jerry e é um convite para não aceitar Cristo na nossa vida e entrega tudo no nosso coração e prepara para o grande dia que está à frente de nós. Então, é preciso tomar uma decisão. Está na hora de tomar uma decisão. Cabo demora, entrega a Cristo o coração. Este que levamos para aquele novo morada. Onde que catendor é um reino de paz que hoje eu estou subir com Jesus. Então decide assim, antes seja tarde demais. Onde você está? Ó que Cristo chama o nome. Onde você está? Ó que esse mundo chega a ser fim. Será que na terra com injustos ou na céu com salvo? Onde você está, minha irmão? Pergunta que está fazendo é onde que você está, horas que Cristo bem chama nos tudo para nos nome. Será que você está no céu ou será que você fica ali para ser destruído junto com Satanás e seus anjos e tudo ímpio? Mas convite de Jesus é para decidir hoje na cristã junto com ele lá no céu e está levando com tudo prazer para morrer para aquele que vem para esse mundo ali. Minha irmã, onde você está? Ó que Cristo chama o nome. Olá, Dulce, seja bem-vinda. Está, ó que esse mundo chega a ser fim. Pensa nisso e responde para a cabeça. Onde que você está? Horas que Jesus Cristo vem. Entende? Onde que você está? Onde você está, minha irmã? Onde você está? Ó que Cristo chama o nome. Onde você está? Ó que esse mundo chega a ser fim. Olá, Rose, olá, Tavares, Nuna, Elias, Sara. Eu seja tudo bem-vindo, pessoal. Nós compartilhamos também para mais alguém bem. Eunice, tudo bem? Onde você está? Joane, os irmãos. Enquanto não está decidido, não está na jornada aqui, Mateus Flá, mas não está na viagem para Caná. E a terra ali é lindo, entende? Lindo terra Caná. E não está bem te chega fim. Não precisa de cozer, não precisa de Jesus, não precisa de amor, não precisa de oração, não precisa de vigia. E nunca deve desistir. Vamos brevemente não está chegando na terra de Caná. E que ali é uma música de Mateus Garcia que está no YouTube. Não só que ele mantém mais outro que está falando sábado também, mas não está ficando o que ele gosta ali, para não seguir a sequência ali. Lindo terra de Caná. É promessa de Jesus. E Micubo não está bem ter fim. Aqui no chamar ele aqui não está, na Caná. Na jornada para Caná. Se você sabe, canta comigo. Não precisa de Jesus. Na jornada para Caná, não precisa de amor. Tanto tempo nesse caminho, teu alguém já desanima.
Mas amor de Jesus na cruz, que tá deixando de existir. Lindo terra de Canaã. É promessa de Jesus. É promessa de Jesus. Lindo terra de Canaã. Terra de Canaã. É promessa de Jesus. Na jornada para Canaã, não precisa de oração. Na jornada para Canaã, não precisa de vigia. Cesárea, teu alguém já está cansado. Jenny, seja bem-vindo. Mas parece um caminho longe. Mando Job para Jesus na cruz e no seguinte final. No Job para Jesus na cruz e no seguinte final. Quando não desiste, não vai até o fim. Lindo terra de Canaã. Lindo terra de Canaã, é promessa de Jesus. Lindo terra de Canaã, é promessa de Jesus. Lindo terra de Canaã, no tabai, promessa de Jesus. No tabai te fim, terra de Canaã. No tabai, promessa de Jesus. No tabai te fim, terra de Canaã. No tabai, promessa de Jesus. Luta vai ter fim. Lindo terra de Canaã é a promessa de Jesus, luta vai ter fim. Essa promessa que Jesus já fez cerca de 2000 anos atrás e que nós nos espera e está convidando para nos preparar. Ou mesmo música de David Garcia que está falando Maranata. Por promessa de Jesus, de volta depois de preparar um lugar lá na casa de seu pai. Em busca ser filhos, peleva para lá, onde que tem choro, morte e dor. Teu tempo já passa, muitos já morrem, mas promessa ainda está lá. Teu já desiste, mas justo tá vive para fé. Jesus que está duro aqui bem. Tudo que ele que promete está cumprir. Maranata, Jesus está bem. Maranata, casta dura teu. Onhas amigos se não prepara. Aqui Jesus bem no tabaco. Maranata, Jesus está bem. Maranata, caçadura teu. Onhas amigos se não prepara. Jesus bem no tabaco. Jesus está bem na nuvem do céu, com poder e grande glória, milhares de anjos com som de trombeta. Para bem buscar remidos. No vigia e no hora, para dia e hora, ninguém cá sabe, nem anjo no céu, somente Pai. Oh Maranata, oh Maranata, oh Maranata, Jesus está bem. Oh Maranata, oh Maranata, oh Maranata, caçadura teu. Onhas amigos se não prepara. Jesus bem
no tabaco. Jesus está bem na nuvem do céu, com poder e grande glória. Ele busca tudo, remidos para levar para a casa de Pai. E Micubo é convidado para ir nesse lugar que Jesus já vai preparar. Catadura também. Catadura, que essa falta de show. Com tudo que está acontecendo, indica que também faz. Agora, coisa que não está fazendo. Jesus está bem. Maranata, caçadura che. Onhas amigos, se não prepara. Aqui Jesus vem no tabaco. Jesus está bem na nuvem do céu, com poder e grande glória, milhares de anjos com som de trombeta. Babem buscar remidos, no vigia e no hora, para modia e hora, ninguém cá sabe, nem anjo nasceu, somente Pai. Oh Maranata, oh Maranata, oh Maranata, caçador. Jesus está bem. Oh Maranata, oh Maranata, oh Maranata, caçadura teu. Onhas amigos, se não prepara. Aqui Jesus vem no tabaco. Aqui Jesus vem no tabaco. Aqui Jesus vem no tabaco. Depois de ouvir a música de Jerry, ok? Depois de ouvir a música de Jerry que está falando onde que você está, aqui Jesus Cristo bem. Depois de ouvir a música de Mateus que está falando mano também para terra, linda terra de Caná. E depois de ouvir a música que está falando Maranata, mas Jesus que está dura com bem. Eu também ouvi música também de Tony Martins que está falando mas é também na nuvem do céu com poder e grande glória. E onde que é também música no estúdio. É mesmo o contexto que as músicas ali está falando. Porque é nos bendita esperança. Não te acredita, mas Jesus está também, porque se não é na Bíblia prometido, se não é na Bíblia que Jesus promete, mas está também para casa depois, me estava preparando um lugar, me está tornando bem para buscar tudo quem é que crê, que leva para lá. Tudo quem que prepara, tudo que aceita, é te leva para lá. E também, se não escreveram, mas acontece muitas coisas antes de bem. E hoje, mais do que nunca, nos está ouvindo, nos está ouvindo tudo que é acontecimento ali com mais intensidade. O que está indicando, mano, deve estar pronto. E se nunca está pronto, ainda não tem tempo de preparar, ok? Para mais dias pode ficar mais complicado. Hoje é dia de salvação. Então, eu sou Tony Martins e bom que quer fazer parte de janela para nos estudar um tema muito interessante hoje. Começa a fazer um pedido que depois daquela música linda fazer o sub e não também ouve também só mais uma música de Daniel que tá fala mesmo assunto, não tá começando os estudos. Então, pode fazer os pedidos bom que quer subir e ouve Tony Martins com as músicas que tá falando, mas Cristo está bem. Cristo está bem. E mais uma vez, muito boa noite e seja bem-vindo no estudo. Casa de nós pegamos a Bíblia, nós bem viagem junto comigo. Toda tristeza, toda dor vai terminar. Eu quero estar lá e você também. A minha questão é, e bom? No céu surgirá uma nuvem branca, tamanho de mão de um homem. De repente encherá todo o céu. Cristo vem com os seus anjos, com poder e grande glória. No céu surgirão uma nuvem branca, tamanho de mão de um homem. Oh, de repente encherá todo o céu. Cristo vem com os seus anjos, com poder e grande glória. Cristo vem com poder e grande glória. Ele vem para o céu, vai nos levar. Cristo vem, é o final de toda dor. Cristo vem, Ele
para o céu vai nos levar. Cristo vem com poder e grande glória. Ele vem para o céu vai nos levar. Cristo vem, é o final de toda dor. Cristo vem, Ele vem, para o céu vai nos levar. Cristo vem e para o céu vai nos levar. E que é alguém que morre antes de nós? Será que está no céu? Se a música está falando? Não, a música está falando, mas não está contra com as antes. Dos que nos deixar, como eles ficam sepultados. Que a morte enfim nos separou. E com real grandeza nos encontramos para nunca separar, para nunca mais nos separarão. Cristo vem com poder e grande glória. Ele vem para o céu vai nos levar. Cristo vem, é o final de toda dor. Cristo vem, Ele vem, para o céu vai nos levar. Cristo vem com poder e grande glória. Ele vem, para o céu vai nos levar. Cristo vem, é o final de toda dor. Cristo vem, Ele vem, para o céu vai nos levar. Cristo vem, Ele vem, para o céu vai nos levar. Cristo vem, Ele vem, para o céu vai nos levar. Cristo vem e para o céu vai nos levar. Mais um beijo, Senhor, seja tudo bem-vindo e obrigado por nos presença ali. Senhor, quer fazer parte de janela, nós fazer pedido goste e não também mistura daqui a pouco sobre um tema. Não ouvi música de Daniel Neves, que tem as músicas bem bonitas que não gosta também, que tá falando Ele Virá. Hoje essa papinha só de Ele Virá na música, mas é para morrer tem algo muito importante. A certeza que eu tenho somente está em Jesus. Que do céu Ele veio ao mundo para nos salvar. Creio num Deus Pai Todo-Poderoso, assim que acima de tudo está. Ele virá, não tardará. Aquele que crucificado foi em meu lugar. Ele virá, não tardará. Aquele que crucificado foi em meu lugar. Vem pra me salvar. Vem pra me salvar. Sobre as nuvens Ele reina, embaixo da terra não há outro igual. Também lá no céu Ele que reina, aqui na terra Ele reinará. Oh, Deus de ontem, Deus de hoje
hoje também de futuro. Deus que nos está servindo, Ele é Deus de ontem, de hoje e de futuro. Emmanuel, infelizmente, não pode deixar eu subir ali para uma conversa sobre aquela. Se você quer, eu falo comigo na privado, não está falando sobre aquela questão, tá bem? Não tardará, aquele que crucificado foi em meu lugar. Ele virá, não tardará, aquele que crucificado foi em meu lugar. Vem pra me salvar. Vem pra me salvar. Sobre as nuvens Ele reina, ajuda a terra, outro igual. Também lá no céu Ele que reina, e na terra não reinará. De ontem, Deus de hoje, Deus de futuro. Ok, pessoal, não seja tudo muito bem-vindo e obrigado pela nossa presença ali. É bom ter ninguém ali comigo, de junto no texto ali. Para não pedir aquele Bíblia está falando que nós não está crendo. Emmanuel, está pedindo sincera desculpa, mas nunca te permite que vou bem ali naquela live ali com outras ideias que é tudo contrário daquele que pelo menos a Bíblia está falando. Mas então, aconselho, se você fala comigo pessoalmente sobre aquele assunto ali, manda mensagem, não te troca ideia, me encanta ficha para aquela, ok? E uma outra coisa, se você acha que aquilo que tem para falar é tão importante, para modo que você abrir o live, você fala dele, que precisa ser ali na live, não? O que você pensa disso? Ok. Pessoal, hoje não tem um tema muito interessante que eu estudar. Nós sabemos, aliás, até nós sabemos fazer uma recapitulação de algo que nós estudava já fazia alguns tempos atrás. No ano passado, se pode falar, em 2025, nós estudava sobre aquele tema, licenciado. Mas hoje também convém que não precisa de toda estudar, ok? Não pode toda bem estudar. E horas que não bem estudar, não está toda recomeça. Não está toda recomeça, não está toda posiciona. É que medo não tem medo disso. Não se pediu para não falar na privada. Bom, então, se tem medo da fone na privada, fala comigo na privada, não está troca ideia, assim. É normal. Talvez você precisa de convencer alguém, entende? E se você fala comigo na privada, está à vontade, manda mensagem, não está troca ideia. Também está claro, mas só que não te permitiu para ver na live, para criar um clima que também fica muito agradável. Só isso que eu evita. Como bem adulto, não espera uma bem educado também, mas conseguir entender a questão. Fala comigo na privado, ok? Não tá troca ideia, isso é para grave, tá bom? Mateus que está ali de riba também, pode falar qual, e bem-vindo para trocar ideia, mas de forma que talvez não se pensa que não está julgando que ela precisa ser assim. Ok, pessoal, não está fazendo oração e não está começando a fazer nosso estudo de hoje. Não está fazendo nosso estudo, está ser breve, não está fazendo resumo de algo que a Bíblia está falando e que me crê e que me vive para isso. Então, não está fazendo junto. Não ora. Meu Deus, nunca foi muito obrigado por mais um dia que nos está concedendo e obrigado por privilégios que nos dão, ainda que muitas pessoas que conseguem, mas não está rendendo graça e louvor para morir, dar-nos oportunidade de gostar ali mais um vez na live ali,
para não bem estudar aquele que Bíblia Sagrada está falando. E hoje nós temos um tema muito importante que nem todo alguém que está crendo, nem todo alguém que está chamando para ele, mas não toca no nosso coração que aquilo que não está ouvindo pode fazer sentir e que não toma um posicionamento. E que nessa live ali, todas as pessoas que estão ali, que estão na rolagem, eles podem também pegar essas Bíblias, eles podem ler e eles permitem que o Espírito Santo fale nesses corações e que não opera nessas vidas, não pura nosso pecado, não sara nossa ferida e não traz aquela ansiedade que não tem, aquele estresse, aquela carga pesada e não mudando para que fica tudo mais leve segundo a vontade de Deus. Eu dando um live abençoado no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, pessoal, semana passada nós estamos um tema que já não estudava antes, ok? Nós sabemos falar sobre salvação, ok? E ao que nós falamos de salvação, necessariamente não precisa de falar de quem é que está salvo. Mas e se não está falando de quem é que está salvo, também não precisa de falar de alguém que está na posição que precisa de ser salvo, ok? Ok? Não se fala de salvação, não se fala de Salvador e não se fala de alguém que está perdido, que precisa de ser salvo. Devo costuma encontrar numa situação que você hoje botar a conta, mas está perdido. Às vezes, hoje em dia, talvez nunca está se sentindo tão perdido assim, para modo talvez horas que não arma desvia de caminho, não está por GPS, ok? Para quem se conduz, está por esse Waze, está orienta, está tendo apanha rumo e está seguir esse caminho direto, está chegando no destino que é bem. Mas só que talvez nunca tem encontra perdido e não lugar assim exteriormente, não tem conta perdido talvez dentro de nós, tem conta perdido talvez dentro de nós e não precisa de alguém para salvar-nos, para resgatar. E boa notícia é que em Carfanhos é que já tem alguém pronto para salvar-nos se nós não está perdido. E tem muito alguém que está perdido, ele é que sabe se está perdido. E tem muito alguém que está perdido, mas é que sabe encontra caminho para volta. E tem muito alguém que sabe mesmo está perdido e essa busca constante direção, caminho para volta, para bem de novo para o rumo certo. Então, não pode pensar, licença, mas me calde que eles ligam. Será que está perdido? Nunca sabe mais está perdido? Ou será que está no caminho, mas está faltando algum ponto para uma certa, está busca direção manente? É possível ter alguém na situação assim. Bom, para não saber um bocadinho sobre a questão ali, não pode definir o que é salvação. Salvação é uma ação ou efeito de salvo, que é ali que não tem conta na Google, na dicionário. Salvação é um ato ou um efeito de salvo. É livra de mal ou de perigo, tanto nas cabeças como outro alguém. Nós entendemos uma definição, sabe? Simples. É ato ou efeito de salva, que significa também liberta ou livra alguém ou nas cabeças de um mal ou de um perigo. Entende? Já vou costumar livrar alguém de perigo, é normal que já vou fazer aquilo lá. Mas é que só de uma forma também que está fazendo. Pode ter diferentes maneiras que não está utiliza para nos libertar pessoas de perigo, para nos salvar. E nós também não podemos libertar nossa cabeça, isso salva nossa cabeça. Existe também salvação que, no sentido espiritual, é uma libertação espiritual eterna pela fé na Cristo. Ok? Salvação é libertação espiritual e ele deve ser eterno e através de fé na Cristo. Então continua a falar, é a ajuda que te liberta de uma situação muito difícil. É a ajuda que não te presta um alguém para libertar de uma situação que é muito difícil. Também salvação é saída de uma situação complicada para uma situação que é mais simples, mais cômoda. Qual que é algum sinônimo de salvação que não te encontra? Redenção, que toma lugar de pessoa para resgatar, ok? O mesmo resgate, ok? É fazer um esforço para botar alguém daquela situação que você te encontra. É salvamento, que entra naquela ação, participa daquela cena para botar aquela pessoa. E por fim, ele é triunfo. Se você salva alguém, é claro que eu vence, que aquela pessoa já vence. E temos razão para comemorar. Também, que ali, nós também encontramos dentro da Bíblia, tudo é cena ali. E qualquer contrário de salvação é perdição. Simples assim, perdição.
Alguém que está salvo, ele está perdido. Se está perdido, precisa de encontrar um caminho, de ser salvo. Precisa de ser redimido, de resgatado, de ser salvo. Então, é preciso de ter um Salvador. E quem é que pode salvar? Quem é que pode salvar nós tudo? A Bíblia está narrando desde a criação no livro de Gênesis, mas o ser humano desvia do plano original de Deus. Deus cria um mundo perfeito e no meio daquele lugar põe um casal de ser humano, Adão e Eva, onde que das ordens, nós trabalhamos ali, nós cuidamos daquele jardim ali, nós alimentamos ali, nós estamos à vontade ali, nós casamos, nós dominamos sobre tudo. Mas, hoje, nós podemos comer toda a árvore de fruto que está ali no jardim, disse mas aquele que está ali, assim, que é de vida, a árvore de conhecimento do bem e do mal, que ela que nós toca nele. A morte, no dia que nós toca, nós está morto. Então, dando um X-tempo, Eva se passeia no meio do jardim, aproxima daquele lugar, e hoje aquela árvore que fala para comer, e hoje está parecendo interessante. E de repente ouve um serpente está falando com ele, e serpente fala com ele, fala, aquele não desce que crepa não ser cima ele, se nós come aquele, nós fica sabido, nós fica sabido tudo coisa. E Eva hoje aquela árvore está parecendo interessante para comer, e pega de ele come, depois ele leva Adão para comer, Adão comer. Depois, eles dão conta que eles violam o princípio de Deus. Mas eles violam a regra que eles dão, para eles dar conta que não precisam as coisas basucundi para escolher, talvez. Mas Deus bem, quando bem chama passa nome, Adão, aonde você está? Eu saí escondido. Ayo, por acaso, comi de fruto de árvore que não foi para comer? É mulher que trazem um gume. E mulher é boa. É serpente que engana um gume. E serpente é boa. Não está pronunciando sentença sobre nós tudo. Daí, pecado entra nesse mundo ali, segundo o relato que não tem na Bíblia, e nós tudo não passa a ser pecador. E a Bíblia está falando, mas cada dia mais, desde Adão com Eva, que foi expulso do jardim, pecado aumenta no mundo, pecado aumenta, até que chegou a um certo ponto de Deus fazer, não, já está bom, não tem que também purificar esta era ali que cria, mas mesmo assim que salva a humanidade. Deus chama um homem que chama Noé, para construir uma arca, para pregar o evangelho de arrependimento, para que as pessoas pudessem salvar, porque também um dilúvio que também destruía a terra e tudo que estão envolvidos naquele assunto, porque era pecado, era tchau. Pessoas que acreditam na Noé, zomba dele até, Noé com sua família entra na arca e finalmente eles foi salvo. Depois de lá, Noé com sua família sai da arca, eles continuam a viver e pecado continua a produzir. Então Deus promete algo grandioso para a humanidade. A princípio, Deus, uma forma pelo qual ele usa para salvar pessoas, para pudrir pecado, era através do sacrifício de animal. Se nós vemos a história de Abraão pediu seu filho para oferecer como sacrifício, mas no lugar de seu filho, Deus oferece uma ovelha para sacrificar. E que ela representava alguém que no futuro também entregava-se cabeça como um sacrifício vivo para tudo quem que está crendo nele, para ser salvo, ok? Para ser salvo de condenação, de perdição. E chega a plenitude de tempo, essa pessoa ali bem, e quando chega bem, com a missão de bem busca e salva tudo quem que está perdido. Mas hoje nós, no nosso tempo, mesmo no tempo de Bíblia, uma pergunta que ressoa sempre é: o que me está fazendo para ser salvo? Mori que está ser salvo. Se alguém chega na consciência de fazer essa pergunta ali, é porque essa até pensa assim: mas eu sou pecador, a mim está perdido, precisa de um salvador, precisa de um caminho, precisa de uma solução. E tu não te encontra num beco sem saída e não te clama, mas o que está fazendo para sair dali? A mim que quer ficar ali, que quer morar ali, que quer perder ali, não quer encontrar um caminho, não quer encontrar salvação. Quem está encontrando, quem está ser salvo. Hoje não está mistura e a Bíblia está mostrando mori que não pode ser salvo e está mostrando quem que está salvando nas condições que não está. Mas hoje tem alguém que também simplesmente está fazendo, não, a mim que ser perdido, para mim que existe pecado, que existe Deus, que existe céu, que existe nada daquele que está ensinado por aí. Tem alguém que está pensando assim, que existe nada? Ok. Se é assim que você pensa, tudo bem. Continua com o pensamento, tá bem? Só que não está marcando uma aposta com o outro. Não está falando, não deixa assim, mas tá. A minha continua a crer, a outra continua a crer. Não deixa bem. Horas que chega um fim,
não tá sabia quem é que estava com razão. Só isso. Tá bem? Nunca te discute nada de que ali, também nós é livre, Deus criar livre, para nós não pensar, para nós não tomar uma decisão, para nós saber o que não está crer, o que não está deixando de crer. E na final de tudo, aqui Deus vai revelar por completo aquilo que é preciso, aqui no saco dúvida sobre tudo, que vem por tudo na tela grande, não está falando, uau, não estava certo, ou uau, não estava errado. Mas, entanto, a Bíblia está falando, mas tem muita gente que está pensando, Meleca está peca, Meleca tem pecado. Por isso, os livros de 1 de São João, não está legal ali, 1 de João, capítulo 1, verso 8, 1 de João 1, verso 8, está no Novo Testamento, ele é quase no fim de Bíblia, se eu que ele é começo de Bíblia, que ele é para final de Bíblia. Na 1 de João, que está no Novo Testamento, capítulo 1, verso 8, está assim, se não afirma que não está sem pecado, não está engana na nossa própria cabeça e verdade que está na nós. Se não afirma, mas nós nunca está peca, mas o pecado que está na nós, não está engana na nossa própria cabeça. E no verso 10, ele está falando, se não afirma que nós nunca está cometendo pecado, e não está falando Deus é mentiroso. E se palavra que está na nós. Porque a palavra de Deus está falando, mas nós tudo é pecador. Mas nós tudo não fuge de graça de Deus, daquele plano original que cria para nós. Não fuge. Como consequência, não fica tão assim como sendo pecador. Mas isso que está obrigado necessariamente, mas não tem que estar peca só para modo nós não tenhamos natureza ali. Não pode pecar sim, mas não é obrigado a pecar só para modo nós é pecador. Por isso, se não falamos nunca está peca, se não acha que nós é mais santo que todo alguém, mas nós é mais perfeito, não se engana na nossa própria cabeça. Mas tem uma solução que não está no verso 9, não também ler mais para frente, ok? Então, não parte do princípio que nós tudo é igual. No livro de Romanos 3:10 está falando, nós tudo é pecador. Nós tudo é injusto perante Deus. Não tem ninguém que é justo. Ou seja, a mim, a Bo, a ele, que luto, 40 alguém que está na live, nós tudo é só pecador perante Deus. Igual, nós é tudo só pecador. Só que no pode hoje também que tem alguns, tem que é pecador, que está busca todo dia arrepende, para buscar saída, uma alternativa, peca, fica a peca, para ser salvo, te liberta, mas tem outro que te importa com isso e todo dia te mancha, te peca, também te pecado, te inventa outro e tudo mais, e te vive tranquilo, ok? Até isso tudo bem, mas nós tudo não continua a ser pecador, e nós tudo não precisa de um mesmo meio para não ser salvo, nós também vamos olhar daqui a pouco. Então, se nós jogamos no livro de Atos, capítulo 16, verso 30, nós vemos no livro de Atos, que fica no quinto livro de Novo Testamento, Atos capítulo 5, não está ali com nós, 5 verso 16, 30, melhor dizendo, desculpa, Atos 16, 30, 16, 30, não te encontra uma pergunta que um soldado faz, então retoca nós qualquer situação. Paulo e Silas foi preso, eles levaram numa cadeia e por um guarda lá que controlava preso. E Paulo com Silas, na longo de noite, depois que eles estão a se chicotar, eles que desanima. Eles canta hino pelo louvo em Deus. Eles canta música de exalta nome de Deus porque que essa açoite que eles passavam, que essa tribulação, que essa provação, que ela era motivo de alegria para eles porque eles sabiam aquilo que eles estavam fazendo, mas próprios seus mestres já passavam para lá. Então, eles canta. E quando eles canta, houve um terremoto e porta de prisão abre e essa germa que eles tinham prendido com ele, sai. E segurança que o guarda pensa, mas eles fugem. E ele levanta a espada para matar essa cabeça. Mas Paulo grita, fala, não, faz isso. Nós tudo não está ali. Depois disso, ele leva Paulo com Silas para sua casa e ensina Paulo com Silas, prega o evangelho, fala de Jesus, e eles creem. E a soldado faz as perguntas que não está no livro de Atos, capítulo 16, verso 30. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Coisa que me deve fazer para mim ser salvo? Coisa que não deve fazer para nós não ser salvo? Se me fanhos que ele pergunta que alguém tem feito ao longo de tempo, ao longo da história, alguém pergunta que ali, alguém que está no vício profundo de droga, de álcool, mesmo na prostituição, na jogos de azar, está perguntando, mas o que me pode fazer para libertar
das mal que está assolando ali. No livro de Atos também, capítulo 2, no livro de Atos, capítulo 2, verso 37, nós encontramos um grupo de pessoas que, depois que apóstolos recebem o Espírito Santo, eles pregam na língua de todo alguém que estava na cidade, e pessoas ficam, uau, coisa que nós não podemos fazer a partir de gospel, mas hoje é uma coisa que nós estamos falando a verdade, e nós não estamos a crer. Então, coisa que não precisa de fazer. Atos, capítulo 2, 37, nós tem conta aquela seguinte frase ali. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Coisa que não está fazendo depois que nós falamos tudo que ele usa ali e que nós não estamos a crer. Já vou pôr numa situação assim, que vou perguntar, mas coisa que não está fazendo a partir de agora? Ok, já hoje é aquele é assim, já hoje é aquele é assim, já hoje é assim, assado, mas coisa que comigo não tem que estar fazendo a partir de agora. Porque às vezes não está apresentando problema, já não entende problema, já não apresentaram solução, ok? Já não apresentaram solução, mas mora que o que não está fazendo para aderir àquela solução. Mora que não está fazendo para aderir àquela solução. Não também no livro de Mateus, capítulo... Os senhores atendem os flancos, os senhores que atendem também os flancos, para nós sentar mais rápido, mais devagar, ou assim por dentro. Nós podemos lá, os senhores atendem, se troquei. A gente está ali que a Bíblia está falando, não está comenta aquele que está ali. No livro de Mateus, não está convidando toda a gente também para fazer isso. Nós arranjamos Bíblia, para nós estudar de nós para nós que ninguém que precisa ensinar não. Talvez nem que precisava estava ali também fala de Bíblia, porque se nós tudo não te pegava, não te leva, não te estudava, Deus também está revelando para no conche e quem sabe não pode ensinar alguém que também não quer saber. Ok, Milu mas está bem rápido, então está bem um bocadinho devagar. Milu ainda se não aprende a abrir Bíblia, é por isso. Mas Milu também está aconselhando tomar um caderno com caneta, bota escrever tudo aqueles livros que está falando. Depois, a hora que a live termina, que com certeza não está baixa aquela live ali, não estava por na TikTok, na YouTube, onde que nós podemos ter acesso, nós temos também perfil licença, nós temos um link lá que nós está que leva nós que chega diretamente naqueles vídeos, no canal, nós temos tudo que a live que vamos fazer durante aquele ano ali, ok? Então vai devagar para nós poder acompanhar também. Mas nós toma nota. No livro de Mateus, que está ficando no primeiro livro do Novo Testamento, tem Antigo Testamento para ali, ok? Bíblia se ficharam. De metade para ali, tem no Antigo Testamento, depois de metade para ali, tem no Novo Testamento. E Mateus, ele é o primeiro livro de Novo Testamento, ok? Livros que escreveram depois de Jesus Cristo. E Mateus capítulo 19, verso 16. Aqui fala Mateus, ele é livro, aqui fala 19, por exemplo, que é o primeiro número que está falando, ele é capítulo, ele é só na Bíblia, está com o número mais grande, e versículo ou verso, é que é o número mais pequenote, que está a decorrer de texto, é tchau, ok? Por isso não te especifica, para que o que você abre, você encontra aquela, ok? Vai com paz, você desfolha. Então, na Mateus capítulo 19, verso 16, esta conta a história de Jesus, que passa numa rua, ele com multidão que está a seguir para ele, e um jovem também a encontro de Jesus. Jovens também para encontro com Jesus. Ele tinha algum interesse, ele tinha alguma intenção. E quando que chega a Jesus, ele pergunta assim, bom mestre, o que me está fazendo para ganhar da vida eterna? O que me precisa de fazer para ganhar da vida eterna? E Jesus está respondendo, já vou guardar mandamento. Então faz mandamento. Acabou adultério, acabou rouba, acabou cobiça, acabou honra o mãe com o pai, tudo que mais. Oh, não, me queriam fazer 10 pequenote. Me queriam satisfeito. Jesus está falando, Jiri, só está falta uma coisa para fazer. Vai vender tudo coisa que tem, vou dividir para pobre, depois vou bem go, seguiu. E a história está falando, mas aquele jovem começa a ter passos devagar, para modo ele tinha sua propriedade, ele era rico, entende? Ele era milionário. Talvez não podia comparar com alguns jovens que hoje têm seu dinheiro, que ostentam na rede social, que também só precisa de uma coisa, sim aquele que Jesus falou aquele jovem ali, uma coisa só faltou. Vai dividir com o pobre, bem de tudo dividir com o pobre, depois vou seguir. Ok? É jovem, recebendo esse convite de Jesus, afasta. Isso está mostra que talvez nem que está guardando o mandamento, ou se está guardando, era só, teoricamente, cima muitas pessoas estão fazendo. Então, essa passagem está mostra esse jovem ali, mesmo que ele tinha falta de nada, ele era rico, mas ele tinha um vazio, ele tinha falta de alguma coisa, ele encontrava perdido dentro dele, ele precisava de uma saída, uma alternativa. E ele pergunta a Jesus, o que é que me pode fazer para ser salvo, para receber vida eterna? E Jesus dá-lhe uma opção,
mas ele desiste. Também esse que te encontra muitas pessoas com necessidade de salvação, com necessidade de encontrar luz, de um caminho, e te apresentar a situação que pode ser salvo, mas não, mami, que ele não gosta dele. Essa está fazendo mal, mas me gosta dele, está mal, nunca pode desistir dele. Esse que muita gente perde sua salvação. Agora, nós também hoje assistimos que as pessoas que perguntam ali, o que não está fazendo para não ser salvo, é alguém que reconhece que estava perdido e que diz para eles que te consegue libertar. Então, eles precisavam de um outro meio para poder encontrar a sua salvação. E aí que nós também hoje a necessidade que a Bíblia está mostrando de um Salvador e que vem de parte de Deus. Ok? No livro de Mateus, no Salão Mateus nós vamos lá, nós recuamos alguns folhas para trás, no Mateus capítulo 1, está contando a história de nascimento de Jesus, que ele não sabe passar. Que Jesus bem nasce, mas antes de nascer, vem um anjo que chama Gabriel, vem fala com Maria, que era um virgem, que estava noiva de um homem que chama José, que era carpinteiro, esta morava lá na Nazaré, para aquele lado lá, e anjo papel com Maria, falou, olha, você tem engravida, você também tem um filho, e aquele filho que também nasce de bola é a obra do Espírito Santo, e também chama Jesus, e anjo da falcozinha que significa Jesus, ok? Na Mateus capítulo 1, verso 21, está falando que lá, aliás, antes de chegar naquele ponto lá, anjo está papel com Maria, depois Maria estava papel com José está falando, não, ninguém quer ter nada com Maria, para mim ter filho com Maria, para Maria falar, mas tem um filho, não estava em caminho, anjo bem faz José. Que coisa que eu estou pensando que eu faço para Maria, aquele filho que está também nascido de Maria, lá, ele é a obra do Espírito Santo, ok? Recebe Maria como mulher para Maria, aquele menino que está também nascido lá, a ele, nós também por nome de Jesus, para Maria, ele também salva esse povo de seu pecado. Jesus é aquele que significa Salvador, e também salva esse povo de seus pecados. Jesus Cristo, ele também salva esse povo de seu pecado. E se me unisse a falar, Jesus significa Deus, Emmanuel significa Deus é conosco. É Deus que vem para estar ali junto conosco. E para estar ali junto conosco, ele teve que tomar uma forma humana, que ela não tem encontrado no livro de São João, capítulo 1, 2, 3, São João 1, verso 1, 12 e 13, e também 14 está falando, 1, 26 está falando, 1, 29 também está falando de essa pessoa que vem para tomar uma forma humana para ser conosco para poder dar salvação. Então, Mateus capítulo 1, verso 21, está falando, e ela dará à luz um filho, e você dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é quem está vinha para salvar esse povo. No livro de Lucas, que está no Novo Testamento também, livro de Lucas, que está no Novo Testamento, tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João. No livro de Lucas, capítulo 19, verso 9 e 10, mesmo de verso 1 vai para frente, esta conta a história, ok? Esta conta a história de um homem que era cobrador de impostos, que seu nome era Zaqueu. Zaqueu, Jesus até passava na meio de multidão, estava direcionado para Jericó. Zaqueu fica curioso também para saber quem é que era aquele alguém. E Zaqueu vai subir riba de uma árvore, ok? Ele subir riba de uma árvore para Jesus. E Jesus passa abaixo da árvore, chega a chamar ele. Zaqueu, deixa depressa para morrer. Hoje você está bem para casa. E quando que eles vão para casa de Zaqueu, como era cobrador de imposto, ele tinha por má feição de cobrava imposto mais do que é normal, ele roubava pessoas. Então, quando Jesus chega nessa casa, nem que Jesus não fale nada, que está tudo sentado, Zaqueu faz assim, mas ele não tem que fazer uma coisa. Não tem que devolver para alguém 4 vezes mais tudo que rouba. Zaqueu bate dinheiro, bate devolve. E Jesus simplesmente faz assim, hoje, salvação já entra nessa casa ali, porque ela também é filho de Abraão, ok? É filho de Abraão. E no verso 10 ele está falando, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Filho do homem, que Jesus Cristo, ele vem para busca e para salvar tudo quem é que estava perdido. Quando eu esqueci, Mateus 1, 21, falando, anjo falou para José, Maria também tem um filho, e está por nome de Jesus, e ele para morrer, ele também salva esse povo de todos os seus pecados. E disse assim, Jesus está falando, mas filho de homem, que é próprio ele, me vem para esse mundo ali, para bem busca, para bem salva tudo quem é que estava perdido. E a Bíblia está falando,
Tem mais alegria no céu, horas que pecador ser salvo, de que para 99 que precisa de salvação. E esta forma Jesus da família que vem para busca aqueles que está pronto, mas vem busca aqueles que tem dificuldade, aqueles que tem problema, aqueles que está perdido, se me conhece, para poder dar salvação. Ok? Então, quem é que está salvando é Jesus. Nós continuamos hoje no livro de São João, que o Flanhoso fica logo depois de Lucas. No livro de São João, capítulo 1, verso 29, está assim: no dia seguinte, João, onde Jesus que se aproximava dele, ele falou assim: Job, que lá está também o Cordeiro de Deus que está trazendo pecado do mundo. Nós entendemos? João Batista, que tecnicamente era primo de Jesus Cristo, era primo de Jesus porque Maria com Isabel, que é mãe de João, era família. Então, João estava lá no Rio Jordão, prega arrependimento, e pessoas estavam para ele, batizava para que seus pecados sejam perdoados. Ok? Então, Jesus aproxima também, e João fala assim: olha, que lá é Cordeiro de Deus que está trazendo pecado do mundo. E João fala assim: a mim, nem que é digno de tocar nessa sandália. Nunca é digno de tocar nessa sandália. Quando que Jesus chega, Jesus fala: João pode batizar. E João tenta dizer, Jesus fala assim: deixa eu fazer para que cumpre a justiça. Ok? Então, Jesus, ele é Cordeiro de Deus que trata pecado do mundo. Ele é Salvador. Se não tem pecado, já não tem alguém que está limpando nosso pecado, que está purificando de tudo justiça, que é propriamente Jesus. No livro de São João, no livro de São João, capítulo 3, no verso 17. Tem um verso 17 que todo alguém conhece, mas no verso 17. São João 3, 17. Milubo se acompanha, São João 3, 17, que é logo depois de Lucas. São João 3, 17 está falando assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus envia seu Filho para esse mundo ali, que para bem condena ninguém. Jesus que bem para bem condena ninguém. Afinal, esse nome é Salvador. Ele é bem para bem salva, é que bem para bem condena. Ok? É que bem para bem condena, é bem para salva tudo alguém. Tudo alguém. Tudo alguém que crê na Jesus está ser salvo. Por isso que no verso 16, que está ficando antes de 17 lá, está falando: porque Deus ama o mundo de tal maneira, ele dá seu Filho unigênito para que tudo quem que crê nele, que morre, que perece, que perde salvação, mas pode ter vida eterna. Então, Deus que envia esse Filho para bem condenar, não. Jesus que bem para bem condenar ninguém. Jesus bem para bem salvar. Jesus bem para salvar mim que é pecador, a boca é pecadora, ele que é pecador, nós todos Jesus bem para bem salvar. Mesmo que alguém que está crê, Deus manda Jesus para morrer na cruz para salvar. Agora, se ele crê, ele está ser salvo. Se mim crê, ele está ser salvo. Se bobo crê, ele está ser salvo. Por isso que a salvação ele é individual. Apesar que Jesus morre de forma coletiva para todo alguém, mas mim que está decide para mim. Não tem ninguém que está decide para minha salvação. Mim que está decide para mim, coisa que me crê. E a hora que me decide também, não está com o resultado de aquele que me decide. Você percebe? Então, filho de homem que bem para bem condena ninguém, é bem para bem salva. No livro de Atos, não estava para o livro de Atos, que tem um verso bem bonito. Atos está depois de João, Atos dos Apóstolos, depois de João, capítulo 4, verso 12. Capítulo 4, verso 12, está falando, mas nesse mundo ali, debaixo do céu, que tem nenhum outro nome pelo qual nós não estamos ser salvos. Um outro dia, nós temos falado sobre idolatria, adoração a ídolos, culto que está prestado à imagem de escultura, para não entender um bocadinho mais sobre aquela questão. Mas hoje, não está paralisando naquele ponto em que está mostrando, apesar que nós não somos perdidos, não tem um meio de salvação que não apresentaram, que é Jesus Cristo. E no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, ele estava assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Essa está fala de Jesus. Se você ler verso 11, ele está falando que Jesus, ele é pedra que construtores rejeitam. Ele é meio que Deus dá para a salvação, mas pessoas rejeitam. E hoje também, muitos de nós não rejeitam Jesus. Mas Jesus fala assim: se nós negamos hoje, a mim também é que me busca com os outros, que creem em mim, não está negando. Aí também uma frase interessante: aqui se faz, aqui se paga. Não que Deus tenha intenção de vingar, de deixar tudo alguém ali
mas o objetivo de Deus é de salvar todo alguém. Assim como no tempo de Noé salvava todo alguém de dilúvio, e que esse que crê foi salvo, foi só 8. Assim também aqui Jesus também busca para a segunda vez, muita alguém que pode ser salvo para morrer eles rejeita. Mas Deus fica assim, que existe nenhum outro nome debaixo do céu no qual nós não estamos ser salvos através dele, que é o nome de Jesus Cristo. No livro de 1 de Timóteo, não vai? No livro de 1 de Timóteo, ninguém é obrigado a crer, não te crê, se não permite que Deus toque no nosso coração, que nos convence, não te crê e não te vive que lá. Mas se nunca crê, nós também é livre. Nós é livre. Entende? É nós que tomamos nossa decisão. Apenas nos apresenta aquela palavra está fala e se alguém que quiser aceita, ele é livre. Mas se o que aceita, acredita. Jesus está salvou. Então, no livro de 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 15, estava assim: esta é a afirmação fiel e digna de toda aceitação. Que ele é uma afirmação que é fiel e ele é digna de ser aceitado. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Que ele é uma afirmação que até engana e que deve ser aceitada. Para morrer é uma afirmação fiel. Qual que é a afirmação? Jesus Cristo vem para esse mundo ali para bem salvar todo pecador. E a mim é primeiro. A mim é única que Jesus Cristo vem para bem salvar. Ah, bom. Vou querer ser salvo para Jesus? Você aceita essa salvação? Então, esse verso ali é bem bonito e bem claro, bem simples de entender. Jesus Cristo vem para esse mundo ali para bem salvar tudo quem é que é pecador. E mim não está fazendo parte dessa lista ali. Porque mim também é pecador. E mim precisa de ser salvo. E que te pode salvar é Jesus Cristo. Que tem outro. Tanto Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. São João 14, verso 6. Já não hoje, mas Jesus vem nesse mundo ali para salvar todo pecador. É que está de para rico, para pobre, para gordo, para magro, para bonito, para feio. Jesus está de para aquela. Tudo alguém. Jesus vem para salvo. Agora que está a ser salvo é quem é que crê. Modo que nós não está a ser salvo. Já falamos, mas se não está perdido, na floresta, por exemplo, não está precisa de encontrar um meio. E se não arranja estratégia para alguém encontrar. Se não tem força, não está conseguindo pegar lume, não está fazendo que fumo sube para que não seja identificado. Entende? Se não tem microfone, não está grita para alguém olhando. Entende? Se não tem espelho, se a era antiga tá, busca fazer reflexo para que alguém do outro lado olha, mas está perdido e alguém está chegando a nós. Se não pode, não está grita. Entende? Não está perdido, nós, socorro. Então lembra uma história que acontece? Meu irmão vai tomar banho na mar, estava quase perto de mim, e que sabe nada, ele começa a trabalhar para fundo, entende? Ele começa a trabalhar para fundo, tinha areia movediça, olha só que tu vai na mar, que areia uns pates mole, estava a fundo, você vai pé, nunca assuste, você tem que estar a fundo. Então ele fica, te sube, e te diz, e enquanto te sube, ele grita, socorro, não, ele grita socorro, ele fala, homem, para morrer hoje, alguém nesse lado, te sube, te diz, te sube, homem, entende? Você te grita para socorro, para ser salvo, para aquela pessoa que está toda. Então, é para morrer está perdido, ou é numa situação de perigo. E o homem pega ele e traz ele lá e salva ele. Então, nós também, às vezes, não precisa de grita, de chama para socorro. E no livro de Salmo 121 está falando, mas nosso socorro também de alto, também de nordeste. Ele que faz céu, que faz terra, que faz mar, que faz tudo. Então, se não está sentindo uma situação perdida, sem luz, não fundo de túnel, e tudo meios que nos está tenta para não sair de lá, está complica cada vez mais, não para, cima não está, não grita em nome de Jesus Cristo. Não chama Jesus e ele também a nós encontro, ele está estendendo e ele está salvando, está trazendo de lá. Modo que não está ser salvo. Será que mim não está ser salvo para morrer inteira zimola? Será que mim está ser salvo para morrer não passa na rua, não está alguém bom dia, não está ajuda pobre, não está cuida de beijo? Será que me salvo para morrer não pregar evangelho? Será que me salvo para morrer não para a igreja? Será que me salvo só para morrer não ler Bíblia e tudo mais? No livro de Efésios, que está no Novo Testamento, depois de João, Atos, tem Romanos, tem Coríntios, tem Gálatas, tem Efésios. Capítulo 2, Efésios capítulo 2, 8 e 9, está assim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. A nós nunca está ser salvo por coisas que não está fácil. Mas depois que nós somos salvos também, nós obras, nós ações que não está fazendo,
e tem que também em coerência com o nosso posicionamento. Se mim está falando salvo, nunca pode continuar dentro de perdido. Se mim está entrado de lama para ficar limpo, de lavado, nunca pode ter lama na mim. Você percebe? Se entrado de fogo, para falar de mim está salvo, aquele fogo que estava dentro dele, que pode estar na mim. Se mim estava perdido na droga, horas que entrado de droga, que estendido o que sei, droga que pode estar mais na mim. Porque se continua na mim, e nunca está totalmente liberto. Não pode morrer. Não pode perder por causa de que ele não pode tornar volta para lá. Então, aqui não está ser salvo, tem que ser por completo. E nós ações que também depois tem que estar espelho aquela. Não. Falando na verdade, esse livro, esse limpo. É que tem efeito de droga, de álcool nessa vida. Está limpo. Nós também sim. Horas que não for salvo para Jesus Cristo através de fé, Jesus está na nós. E se Jesus está na nós, nunca tem de prazer mais na peca. Não está limpo de pecado. No trado de lama, no limpado de lama, tudo que estava na nós, não fica limpo. É por isso que no livro de Isaías, capítulo 1, 16, 18, está falando, mas Deus está está limpando nosso coração. Se está vermelho cima carmesim, está fazendo ficar branco cima neve. Se está com mancha, está limpando para ficar cima lã puro. Entende? Branco que está brilha. Aquela que Jesus quer fazer na nossa vida. Então, nossa salvação que depende de nossa ação. Só para morrer fazer aquilo, só para morrer fazer aquilo. Não, Deus está salvando para morrer. A mim está mola. Botar todos os mola no mundo, eu tocar as qualificações sem salvação. Para morrer de bom coração, pode ser xuxo. E às vezes pode ser trazer mola só para olhar. Tudo que é possível. Mas se você ser salvo para Jesus, boa ação está mostrando uma pessoa salva. Então, nossa salvação é para coisas que não está fazendo, mas é para aquele que Jesus Cristo já faz. Amém? Para aquele que Jesus faz, que não está salvo. Afinal de contas, Ele é Salvador de todo esse povo, de todos os seus pecados. No livro de 2 de Timóteo, que está no Novo Testamento também. Hoje não se fala sobre o Novo Testamento, não podia falar para o Antigo Testamento, também está continuando falando de salvação, ok? Mas não está baseado no Novo Testamento. 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9, não sei quase está termina. 1, 8 e 9, estava assim. Portanto, não se envergonha de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Entende? Eu estava devagar. No livro de Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 8 e 9, ele estava assim, para nunca envergonha, ok, de testemunha do Senhor. Nunca deve envergonha de testemunha de Deus. E Paulo está falando nem de ele, que era apóstolo de Cristo, que estava preso. E essa fala para Timóteo, que você sente vergonha de Cristo, nem mim é bom, nunca deve sentir vergonha de Nosso Senhor. E que você sente vergonha de mim, para morrer, não sofre por causa do evangelho que me está prega. Porque, mesmo Paulo fala no livro de Romanos 1,16, evangelho, Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ele é o poder de Deus para salvar tudo quem está crê. Tudo quem está crê está se salva através do evangelho, que é o poder de Deus. E ele está falando, através desse evangelho ali, Deus salvando-nos tudo. Não para coisas que não está fazendo, mas para si própria graça, através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, Deus salvando. E a salvação ali não está recebendo se nós não cremos. Na 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, nós lê, 1 de Pedro 2, 9 e 10. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Ele está falando assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Nós nunca era povo, nunca era digno, nós era estrangeiro, nunca fazia parte de que está recebendo a salvação. Mas, através de Jesus Cristo, nós tudo não foi chamado. Para morrer que está fazendo, para morrer, judeus, esta considerava
mas a salvação era somente a paz. Gentios que era digno de ser salvo. Ok? Tudo que os outros povos que estavam ao redor é que era digno de ser salvo. Mas, quando que Jesus vem, mostra que a salvação é que é só para judeus, mas é para tudo quem está crê. E a maioria de judeus que crê quando que Jesus Cristo vem. É que crê nele que vem para salvar. Tanto é que as outras nações acabam para crer e também o evangelho está servindo para salvar. E Paulo foi designado para ser apóstolo de gentios, para pregar o evangelho para que as pessoas que judeus até condenavam, mas que era digno de receber a salvação. E se meu amigo assim ainda fala, não, a minha está frequentando a igreja, a minha igreja tal, salvação que tem para que as outras alguém que pertence a outra igreja. É que assim, salvação é para tudo quem é que crê. Ou igreja A, ou igreja B, ou igreja C. Mas se já você ser salvo, você está continua num curral, ou numa igreja que está continua a contrário que ele tinha desta flor, você tem que pensar, se na verdade já você está salvo mesmo. Ok? E depois você toma um posicionamento. Bom, nós continua, pessoal. No livro de 1 Pedro 2, 9 e 10, está falando, mas não quer povo, mas não chamaram para não ser exclusivo de Nordeste, porque Nordeste chamaram para a salvação. Na 1 Pedro, lá onde nós também, 18, 19 e 20, 18, 19 e 20, está falando assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Não sabe, mas nossa salvação é que através de ouro ou prata que não está conseguindo, mas é pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Amém? A nós é salvo através do sangue que Jesus derrama na cruz. Um planhoso no início, mas Abraão oferece um sacrifício. Era para oferecer esse filho como uma prova de fé, mas Deus envia uma ovelha que é para Abraão sacrificava no lugar desse filho. E essa ovelha ali, João Batista fala, Jesus Cristo é Cordeiro de Deus que está para pecado do mundo. E ali na Pedro está falando, mas nossa salvação é também através do sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. Mesmo na Isaías 53, está fala de esse sacrifício que ele faz, ele leva sobre seu ombro tudo nossa transgressão para que pode dar-nos a salvação que não precisa. Continuando, o que me conhece não deve fazer para não ser salvo? O que me conhece não deve fazer para não ser salvo? São João 3,16 está falando, Deus ama o mundo de tal maneira desse filho unigênito, para que tudo quem é que crê nele, que aparece, mas pode ter vida eterna. Uma das coisas que não pode fazer para não ser salvo é crer. Apesar que já fazer algo para nos dar a salvação, que é a morte de Jesus na cruz, a nós também não precisa fazer nossa parte. Primeiro é crer, aceita. Ok? No livro de Atos, capítulo 2, 38, em continuação de que ele pergunta que pessoas fazem para apóstolos, Pedro respondesse, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós arrependemos dos pecados, nós seja batizado no nome de Jesus para que nosso pecado seja apagado, depois nós recebemos o dom do Espírito Santo. Para além de crer, não precisa de arrepender do nosso pecado e não precisa de ser batizado no nome de Jesus Cristo para não receber perdão de nosso pecado. No livro de Atos, capítulo 16, 31, Atos 16, 31 está falando, mas deixa eu ler com nós, Atos 16, 31, já não lembro Atos 16, 30, onde que o soldado pergunta para Paulo, o que é que não pode fazer para não ser salvo? Agora não também encontra a resposta. E respondeu, creiam no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os da sua casa. Crê na Jesus, você ser salvo tanto a bom como que as pessoas que estão na casa, que estão ao redor. Mas atenção, o fato de mim crer, se a mulher que crê, é que está salvo. Se a mulher crê, a mim que crê, não está ser salvo. É preciso que nós todos não crê para não ser salvo. Você entende? O marido que está salvo é a mulher, mas o marido pode ser influência para a mulher ser salvo. Se crê que mostrar-lhe que vive, pode também aceitar, pode crer e está ser salvo. Ok? Nós nunca podemos salvar nem nossos filhos. Deus que está salvo todo alguém. Tudo tem que estar crendo. Ok? Continuando. Na Marcos 16, 16, que nós já a semana passada, está falando, vai ensinar tudo coisas que ensinam nós. Quem é que crê for batizado está a ser salvo, mas quem que crê, que rejeita, infelizmente está a ser condenado.
No livro de 1 João 3,5, Jesus está falando a Nicodemos hoje, o mestre não se de novo. O mestre não se de novo, para o povo ser salvo. No livro de Atos, capítulo 2, 21, ele está falando tudo que invoca o nome de Jesus está a ser salvo. Tudo quem é que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, ele está a ser salvo. Mas atenção, é que só fala Jesus, não está a ser salvo, não. Invoca cada limitação naquela. Para além de você invocar, de te chamar, de te clamar, ele está salvo sim, mas aqui é salvo, você também tem que continuar a fazer as coisas que ele está falando. Porque na São João 14, 15 está falando, se você amar, você guarda o mandamento. São João 15, 14, se você crescer os amigos, você faz o que mandou. São João 7, 21, nem todo alguém que está falando Senhor, Senhor, que vai entrar no reino do céu, que está a ser salvo. Mas é necessário, para não ser salvo, é necessário fazer vontade do nosso Pai que está no céu. Ok? Continuando. Depois que ia no ser salvo, que ia no crer, que ia no arrepende, que ia no confessa, que ia no ser batizado, que ia no invoca o nome de Jesus, que ia no dar testemunho, coisa que não deve continuar a fazer. Mateus 24, 13 está falando. Tudo que persevera, que permanece firme até o fim, ele está a ser salvo. Romanos capítulo 1, ele está falando, mas nunca deve ter prazer na coisa desse mundo ali, prazer de carne, mas não deve alimentar sobretudo nossa parte espiritual. Que os desejos carnal, que os prazeres desse mundo ali, não tem que estar abandona, não tem que estar deixa para lá e não está começando uma nova vida com Jesus Cristo. Romanos 12, 2 está falando, não deve transforma, não deve renova nos mente todo dia e nos ações todo dia. Não deve renova todo dia com Jesus Cristo. Na 2 de Timóteo, capítulo 2, 22 a 26, dali conosco ali. Na 2 de Timóteo, não só quase termina, não só nos últimos versos. 2 de Timóteo, capítulo 2, de verso 22 até 26, está assim. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Evite controvérsias tolas, entende? Evitem controvérsias tolas, inúteis, pois vocês sabem que acaba em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que o aprisionou para fazerem a sua vontade. Nós percebemos que Timóteo fala, não deve fugir de desejos malignos que a juventude está apresentando. Não tem desejo de fazer coisas marianas, mas não deve fugir daquela. E ele está falando para nunca entrar na controvérsia. Nós percebemos nesse encanto que alguém me pediu, flama ele é teu, me quer subir na janela e fala comigo, depois ele flama mantém medo. Consciente daquele verso ali, nunca está aceitando para subir em cima para não falar. Mas senão ele também cria controvérsia, não também fica ali te discute e que aquele que é propósito de discute. Entende? Bíblia é capaz de discutir, Bíblia é para mulher, para aceitar e para viver. Por isso nunca está aceita para ter discussão. Se alguém quer discutir, ele discute ele só, mas nunca está pegando nessa conversa para não seguir a discutir. Ok? Por isso, nós que encontra caminho de liberdade, nunca deve bem na tudo coisa. Nunca deve fazer tudo coisas que alguém está fazendo, nem tudo pensamento. E nunca deve estar a discutir Bíblia, fé, com tudo mais. Não está lendo, não está entende, não está partilha. E não pede Deus, sobretudo o espírito de mansidão, de bondade, para nos transmitir também aquele conhecimento que está lá com sabedoria, para que outras pessoas entendam. Por isso, na particular, me está aberto para falar com tudo que alguém que crê, de qualquer tema que seja, não está fala, e não está falando que aquele não sabe, ele está falando que ele sabe, depois cada um está tomando um posicionamento. Ok? Por isso que nós é obrigado a crer na tudo que me está ensinando ali. Por isso que nós tudo o versículo com o capítulo, para nós registrar depois para nós bastura, nós está uma conclusão para nós. Então, no livro de Timóteo, está falando para se não aceita Jesus, que é nosso salvo, nossa maneira de viver muda. Nunca está ficando no problema, no conflito, a prazer desse mundo ali. Não está renova, não está transforma todo dia. Primeiro de Pedro, nós estamos também para Pedro, hoje não é Pedro, Pedro está no seu conselho. Na primeiro de Pedro, capítulo 1, 14 a 16, ele está falando, não seja filho obediente, que não deixa ser amoldado para maus costumes, maus desejos que outrora nos vive através de nossa ignorância. Nós entendemos? Em outros tempos que nunca conhecia Jesus, nunca conhecia outros caminhos, nunca conhecia a palavra, nunca andava no cunho dessa, não está vivendo na ignorância. Entende? E não está vivendo sem obediência a princípio de Deus. Mas gosta que não conhece, nunca deve viver na desobediência.
que não deve ser moldado para coisa desse mundo ali, para padrão desse mundo ali. Tem muita alguém que está com essa palavra em Deus e está liberta. Mas o desejo desse mundo ali é tão forte que está toda volta para lá. Está toda bem. Entende? Está toda fica perdido outra vez. Deus tem misericórdia enquanto não está vivo e ainda está chamando. Tem muito que está aceitando também, mas muito está fica lá. Infelizmente. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, seja também vocês santos. Assim como Deus que chamou, ele é santo, não seja santo sim maior dessa. Dessa forma nós é perfeito, mas todo dia não está busca muda, todo dia. Ok? Não está muda, não está molda, nosso caráter, não para não ser cima mundo, cima mal, mas para não ser cima Deus e cima bom. Ok? Não está hábito, não está acaba para transformar. Ok? Com isso, horas que não permanece salvo, que não deixa que os maus pensamentos, tudo que as coisas ali, na final, Jesus Cristo foi meter recompensando. No livro de 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 7, Paulo, na fase esse discurso, na final, ele fala assim, já combate um bom combate, e gosta de guardar minha carreira, entende? Já termina minha missão, não está guardando minha carreira, mas também está guarda coroa que Jesus Cristo, justo juiz, também dá a mim, e tudo que é alguém que aceita a se salvação, se sacrifício que faz para nós tudo. Ok? Na final desse jornada, ele fala assim, já combate um bom combate, você está guarda fé. E também você está esperando Jesus Cristo, justo juiz, que prometeu, essa também dá aquela coroa da vida, não só a mim, mas também para nós tudo que está ali nas lives. Jesus Cristo tem uma coroa da vida para nós tudo. Então, não aceita essa salvação, que é de graça, e não permanece firme até o fim. No livro de Apocalipse, capítulo 3, ele está falando uma quem que vence, mas tem grandes recompensas. Apocalipse, capítulo 3, está lendo com os versos 5 e verso 21, eu sou o que está falando. Apocalipse 3, 5 está assim. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ok? Apocalipse capítulo 3, 5 e também 21. Na 5 está falando, mas quem é que vence é dar um vestido branco e se nome que está ser apagado o livro da vida. Meninos, lá no céu tem livro da vida. E tudo que alguém que seu nome está escrito no livro da vida, esta pode é da vida eterna. Mas que esse nome que está escrito lá, está escrito no outro livro, e esta ser julgado mediante essa ação, e esta acaba para perder vida eterna. Então, que nosso nome pode ser escrito no livro da vida. Na Apocalipse 3, 21 está assim, ao que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus fala assim, não vence, mas não está sentado nesse trono, se ele vence, ele está no trono de seu Pai. E no livro de Hebreus, capítulo 9, 28, está fazendo Jesus Cristo bem para esse mundo ali um mês, para oferecer essa cabeça como sacrifício para todo ser humano, para todo quem que crê, para ser salvo. Mas ele está falando que está bem para o segundo mês, sem pecado. E que também morre para ninguém mais. E também dar recompensa para que alguém que aceita se segunda vinda e prepara para se volta. O último verso que eu vou ler é em Hebreus capítulo 10, não está termina, se manhãs que é o último verso. Hebreus capítulo 10, verso 25 e 26. Hebreus ali quase o fim de Bíblia antes de Pedro, capítulo 10, 25, 26 e 27, melhor, no ler o último verso do nosso estudo de hoje, que está assim. Se não continua a pecar deliberadamente, depois de constituir que as coisas ali, já que resta mais sacrifício que pode ser feito para nós pecar. Nós entendemos? Depois de ouvir tudo que as coisas ali, mas nós é pecador, e mas não precisa de um salvador, e mas já tem uma salvação, um salvador disponível para dar uma salvação, e só no clama esse nome, e está salvando, e ao que salvando, não deve permanecer nessa salvação. Se nunca aceita nada disso, nunca crê, e não continua a viver e a peca constantemente, depois de tudo aquilo coisa ali, já que existe mais sacrifício que deve ser feito por causa do nosso pecado. Porque o único que era feito, já foi feito de forma geral, nunca aceita. Coisa mais que não crê para fazer para nós. 27 está falando, apenas resta um terrível juízo que está bem, para bem julgado todo alguém, já de acordo com a coisa que fez, e está ser destruído, cercado, nascer. Nós percebemos? Existe salvação, e Jesus Cristo é o nosso Salvador. Tem nenhum outro alguém que pode salvar no que é Jesus Cristo. E Jesus que está cobrando nada para salvar. É só não crê, não aceita aquele que é chamado e não vive segundo aquele que é chamado para ele, aí não está ser salvo.
E Jesus catadura com ele. Ele também busca tudo que é alguém que espera ele, que aceita ele e que espera ele nessa salvação. Então, se você aceita, fala amém. Se você não aceita, escolhe uma palavra mais interessante que você fala, mas seria bom que nós tudo não aceita para morrer de salvação e de graça. Jesus que dá, de dar um beijo para tudo, não aceita para morrer se não perde as oportunidades ali, não está perdido para tudo sempre. Ok? Não espero que nós entendamos tudo de hoje, mas fica claro para nós. Se nós precisamos de que as versos ali para nós tornar balé, para nós bacusa, nós está pedindo, ou nós podemos, depois daquela live ali, também baixa aquele vídeo ali, não está põe no canal de YouTube, nós podemos entrar lá, nós está assistir, nós está partilhando para alguém e está sendo muito bom, ok? Tem mais versos que não podia falar, mas nós fala que nós só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento está falando, mas não deve arrepender nos pecados para não buscar o Deus para não poder ser salvo. Tem muita passagem que não podia usar, mas o ponto essencial é que Jesus é nosso Salvador e é bem pensado nós tudo. Então, ora, quando termina nossa live, Senhor Jesus, obrigado por nos disponibilizar de bem da vida de nós na cruz para nos dar salvação. É através do sangue de nós, pela graça, pela fé, que nos encontra a salvação. Mas não hoje ao que não encontra a salvação, que nos está dando, não precisa de permanência firme, não precisa de mudar nossa maneira de ser, nossa ação deve mostrar, mas na verdade, já nos está salvo. Por isso, nós te agradecemos por essa maravilhosa graça de nós, que está salvando, que está redimindo, que está resgatando e que está preparando para encontrar com nós, onde que finalmente não está vivendo no reino, onde que pecado que está levanta para o segundo vez e jamais que existe mal, nem morte, nem nenhuma consequência de pecado. Obrigado por amor de nós tamanho. E hoje nós temos apresentado mais uma vez esse convite de salvação. Nós tudo é pecador, nós tudo é falho. E é o único salvador que nós não temos. Que não toma a decisão de hoje para sempre ser somente de Jesus. Eu que não te pido, te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Nós terminamos a live com 60 alguém. Deus seja louvado por isso. Quarta-feira nós estamos ali com um tema muito interessante. A gente tem tema preparado, ok? Nós estamos com o tema para hoje. Para mostrar na continuação de fala de pecado, arrependimento, conversão, batismo, que é salvação, entende? E para quarta-feira aqui no também ali, entende um tema muito interessante que também cria alguma situação ali e no também debate, no também troca ideia. Depois não usa alguns versos de Bíblia para complementar e não tá termina, tá bom? Nós temos uma noite de paz para mostrar sexta-feira também, não tem nossa dinâmica, que eu esqueci de palavra que nós tem que também memoriza. Alguém só te lembra qualquer palavra que não só memoriza para sexta-feira aqui também? Nós só te lembra? Alguém só te lembra que aquela palavra era Jane, Cleo, Jane, ok? Era Jane. É Jesus, ok? Jesus que não tem que te memorizar para não bem apresentar. Hoje nós é muito diverso que está falando de Jesus, então se nós estamos nota, nós estamos de vantagem, ok? Obrigado pela presença, nós fica tudo direto na paz de 10, 64 pessoas, um abraço fundo do coração. Jesus está amanhã, salvação é de graça, nós aceita para morrer. Cá tem outro nome pelo qual não está ser salvo, a não ser nome de Jesus. Um abraço.